Pessoal, como é a dor da apendicite? O que é que a pessoa sente, né? Onde é que dói, né? Por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês, né? Fazendo esse vídeo. Eu tenho até um vídeo antigo falando um pouquinho sobre a dor da apendicite, onde dói na barriga, quais são os sinais, sintomas associados, por que ela acontece, né? Mas eu quis fazer esse vídeo agora para vocês, um vídeo mais completo, entrando em cada detalhe o que é que acontece, né? Por que esses problemas de apêndice são tão comuns, né? E o que é que acontece, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui embaixo, né? Aqui tem esse modelo anatômico que tem nosso intestino, né? E existe uma região do intestino, né? Que é justamente onde inflama quando você tem apendicite. Que aquela região, ela não tem uma função importante para a gente, né? Mas acaba que é uma região, como a região intestinal, que está cheia de bactérias, né? E pode acumular e por algum motivo ter algum tipo de obstrução e inflamar aquela região. Quando isso acontece, você dá a famosa apendicite, né? E por que a apendicite é um tema muito importante, né? Porque é uma doença grave e séria, se não tratada corretamente, que pode levar até a morte, para vocês terem ideia, né? Gerando infecção generalizada. E por que aquela região fica obstruída e as bactérias vão proliferando, né? Pode dar um quadro de abscesso, pode dar uma infecção generalizada que eu falei por causa disso. Então, na maioria das vezes, né, a apendicite, o mais comum do paciente ter é um sintoma relacionado àquela infecção naquela região. Então, quando você tem qualquer tipo de inflamação, quando você tem algum tipo de infecção no órgão, como o apêndice, o que, que a pessoa vai sentir? Dor. E normalmente essa dor, a gente sabe que tem uma referência dentro dos órgãos. O que a gente chama isso de dermatoma, onde a gente sente a dor. Então é bem comum a inflamação na apendicite, a pessoa tem uma dor abdominal, que muitas vezes ela não é muito focal, e depois ela vai irradiando para a região direita, né? Essa região mais baixa aqui, essa seria essa região. Só que nem sempre ela tem essa manifestação típica, porque depende da direção do apêndice, do dermato também, mas normalmente a dor abdominal é um sintoma clássico, né? Geralmente associado a esse sintoma abdominal, essa dor abdominal, o paciente vai ter outros sintomas associados ao problema gastrointestinal. Muitas vezes o paciente vai ter enjoo, muitas vezes o paciente pode ter uma diarreia ou ter uma constipação. Normalmente o paciente vai ter uma perda de apetite. Muitos pacientes, por causa dessa infecção, vai ter o quadro de febre, né? Muitas vezes o paciente tem uma dor, quando ele pega aquela dor, piora, né? Vários testes semiológicos que a gente faz é dentro desse contexto. Mas o mais clássico, o mais comum é esse contexto de uma dor abdominal, uma dor que começa muitas vezes difusa no abdômen ou em nenhum lugar específico, mais alto, depois vai para o lado direito. Isso é a forma clássica, né? Mas muitas dessa apendicite acontece em pessoas mais jovens. Então, alguém jovem que está ativo, de repente começa a ter uma dor, começa a se alimentar menos, né? Começa a ter esse quadro abdominal, um quadro de dor, essa prostração. Muitas vezes ele pode ter uma febre, ter um mal-estar abdominal. Somando toda essa informação, o médico vai pensar em apendicite, né? Pode ter pessoas mais velhas? Pode ter pessoas mais velhas. Pode ter até em criança, né? Mas normalmente é aquele contexto do adulto, adulto jovem, né? Além disso, né, normalmente esse paciente vai na emergência, o médico vai fazer o exame físico, vai ouvir a história, vai fazer o exame sanguíneo para ver se sinais de infecção e muitas vezes vai fazer o exame de imagem. Fechando esse diagnóstico, ele vai fazer o tratamento, que na maioria das vezes vai envolver cirurgia e envolver também antibiótico para tratar essa infecção. Na grande maioria das vezes, pegando no início do sintoma, é realmente um tratamento cirúrgico simples, o paciente resolve, ele volta à vida dele normal, o mais comum de acontecer. O grande problema é quando atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento. Às vezes o paciente não procura, às vezes o paciente jovem, ele enrola, tem sintoma, não é nada não, acho que é só uma dor abdominal. Não, tem que procurar ajuda. Dor abdominal nova, com esse comemorativo, tem que procurar ajuda para o médico fazer. As cirurgias hoje estão cada vez minimamente invasivas, né? Então tem laparoscopia, tem um monte de técnica que o médico faz, incisão muito pequenininha, consegue fazer, na grande maioria das vezes. Claro que tem casos, outros que às vezes não dá para fazer e consegue resolver, tá bom? Espero ter ajudado, esse tema é um tema bem relevante, eu tenho outro vídeo também explicando mais detalhe, e qualquer dúvida deixa aqui que eu tento fazer um vídeo explicando melhor. Abraço!